boa tarde a todos. Estamos começando aqui mais um evento Centro em Pauta, aqui no Bar Brahma. Esse evento é um diálogo com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Hoje teremos aqui Pablo Marçal. Nossa transmissão está acontecendo ao vivo através da Rede Vivax TV, no canal 334 da Banda KU, também no site vivaxtv.com e nos nossos aplicativos. Podem compartilhar o link para quem quiser assistir. A gente vai ter a cobertura também no Instagram. E eu vou chamar aqui o anfitrião, o Álvaro Awas, para poder falar com vocês. Deixa só o Pablo com calma cumprimentar o pessoal aí, né? Muito bem-vindos todos. É um momento muito importante para a gente ter pressa, né? Não é isso? É uma das pessoas que concorre para cuidar de parte da vida da gente nos próximos 4, quem sabe 8 anos. Olha aí, posso dizer? Em 2004 eu fui candidato a vereador, pois nunca mais quis saber. Mas, posso falar, é uma loucura, viu? Ser candidato é uma coisa insana. Ainda mais a prefeito de uma cidade como essa, com o gigantismo de São Paulo, né? Gigantismo em todos os sentidos, positivos e negativos, né? Não só de tamanho, não. É que é importante ele ouvir o que eu tenho para falar também, né? Mas ainda bem que a gente está num bar. Toma um chopinho, almoça, come um petisco. É isso aí. Importante esse contato com o público. Afinal de contas, nós temos aqui representado o centro de São Paulo, não é isso? Entidades, moradores, empresários. Pessoal da Vivax aí, calma aí, que já vai começar, gente. Vai falando para os amigos, é importantíssimo vocês assistirem para escolher quem é de São Paulo na hora de votar e quem não é de São Paulo, saber o que pode acontecer na maior cidade do Brasil e da América Latina. Então não sai daí, continua assistindo. Obrigado, Pablo, pela presença. É isso aí. Importante isso. Afinal de contas, é importante os candidatos, os prefeitos, governadores, presidentes entenderem que o serviço público significa servir o público, não é isso? Então, eles não são nossos comandantes, eles são nossos escolhidos para servir toda a comunidade.
Álvaro Auaz, do Bar Brahma, viu, Pablo? Obrigado pela presença. Um bar de 76 anos que convive com a história política, artística, cultural da cidade de São Paulo, que teve o seu auge em algumas décadas, depois também teve a sua decadência, encerrou as suas atividades em 1999 e a gente reabriu em 2001. Eu digo que o Bar Brahma está antes de mim aqui, quando eu for embora ele vai continuar. É um espaço que recebe 20 mil pessoas por mês, das quais 70% é de fora da cidade de São Paulo. Muita gente do estado, do Brasil e do mundo vem ao Bar Brahma. Então, eu acho que é importante esse espaço, porque ele significa muito para os paulistanos. E a gente participou de coisas boas e de coisas ruins da cidade também. Tanto é que há 6 meses fomos atacados aqui à frente e tal, que foi, na minha opinião, o momento do fundo do poço do centro. E nós estamos aqui e procuramos legitimamente trazer pessoas junto com o pessoal do Procentro e muitos representantes do centro de São Paulo, moradores, empresários e de entidades, porque a gente acredita que definitivamente existe um movimento público, da opinião pública, clamando pela importância do centro de São Paulo, mais do que nunca, mais do que nunca. Recebemos já 3 candidatos, você está aqui hoje e o Ricardo vai estar na segunda-feira, porque a gente quer ouvir. E outra coisa que eu me comprometo, porque todos me deram essa palavra, de que quem estiver lá, nós vamos estar junto. Não só para cobrar, mas para apoiar, participar, levar ideias, levar projetos. Quem estiver lá tem que contar com a gente, porque deixa de ser candidato e passa a ser nosso representante. Por enquanto, cada um tem a sua escolha. Quando estiver lá, é o prefeito de todos. E a gente tem que dar esse apoio, além da cobrança, claro. Então, agradeço a sua presença aqui e vou chamar aqui o presidente do Procentro, que é a entidade que está promovendo esse evento, em nome de tantas entidades aqui, o Marconi. Valeu, Marconi. Bom, primeiro, queria agradecer à Vivax TV por estar transmitindo isso ao vivo e guardar essa recordação da entrevista, do bate-papo, esse diálogo com cada um dos candidatos, que é super importante para o centro da cidade de São Paulo. Pela primeira vez está sendo feito um diálogo para poder tratar as questões do centro de São Paulo. Segundo, agradecer ao Álvaro Auaz, que, através da fábrica de bares, cedeu o espaço do Bar Brahma, que é tão tradicional para a gente aqui na cidade. E é importante que as coisas que unem a comunidade e são a cultura da cidade de São Paulo. Então, são os bares, são as tradições que a gente tem. Então, por várias e várias décadas, várias pessoas passaram por aqui e continuarão passando. Meu nome é Marconi Moraes, eu sou presidente do Procentro. O Procentro tem um papel puro e simples: fazer com que a política comunitária seja maior que a política partidária. Hoje, infelizmente, a gente perdeu muito dos elos de ligação entre a comunidade e a sociedade civil organizada, e às vezes até desorganizada, e o poder público. Então, o Procentro surgiu unindo moradores, trabalhadores, empresários, comerciantes, turistas da cidade, para poder unir todas as demandas que nós temos e cobrar o poder público. E nesses últimos 4, 5 anos, desde a nossa idealização, há uns 10 anos atrás, que a gente conseguiu se formalizar, nós, como comunidade, conseguimos conquistas importantíssimas. E é dessas conquistas que a gente não pode abrir mão mais. Melhorou a segurança pública, melhorou o trato em relação aos eventos culturais, há uma série de coisas que a gente teve uma evolução. Essas são conquistas da comunidade. E a comunidade não pode se submeter à política partidária. Então, por isso que a gente está aqui hoje, com o intuito de ouvir os candidatos. A gente não tem a intenção de criar debate, pegadinhas e nem nada. A gente coloca o tema muito bem colocado sempre pelo Alessandro, que é um dos fundadores do Procentro. Agradecer ao Alessandro também o tempo dele, a dedicação dele, que ele doou aqui para estar junto conosco. Então, vai ser uma exposição do posicionamento de cada um do candidato. E aí vocês vão ter a liberdade de ouvir, rever, reobservar e entender qual que faz mais sentido para que você deposite sua confiança para que essa pessoa administre a cidade. Então, Alessandro, por favor, faça presente para poder chamar o Pablo. Pablo, obrigado pela presença e obrigado pela presença de todos. Muito boa tarde, senhores e senhoras. Prazer enorme estar aqui mais uma vez. Estamos aqui já com nosso 4º pré-candidato. Tivemos a honra de recebermos aqui a Marina Helena, do Partido Novo,
recebemos a Tabata Amaral, recebemos o Guilherme Boulos, hoje recebemos o Pablo Marçal, e na segunda-feira, às 2 horas, receberemos o pré-candidato Ricardo Nunes, para fazer um bate-papo conosco. Como o Marconi falou, esse evento Centro em Pauta é um evento idealizado pela Associação Procentro, e ele tem basicamente um único pedido a todos vocês, que nós tenhamos aqui uma escuta muito ativa, porque nós faremos perguntas abertas ao candidato, 7 temas que nós elencamos aqui primeiramente, sabemos que existem outros temas relevantes também, mas elegemos 7 temas principais e o candidato terá, a partir do momento que a pergunta for feita, 5 minutos para responder o tema que for colocado aqui na mesa, né? Posterior a isso, a esses 7 temas, nós receberemos aqui perguntas das associações parceiras do Procentro, e cada associação terá 1 minuto para fazer a sua pergunta e o candidato terá 2 minutos para responder. Ao término desses 2 blocos, nós teremos aí a possibilidade de escutar 10 minutos do candidato Pablo Marçal, para ele fazer a sua explanação sobre o tema que lhe for conveniente. Bom, como passado aqui pela assessoria do nosso pré-candidato, eu vou ler aqui a mini biografia do Pablo Marçal. Pablo Marçal, cristão, casado com a Carol, pai do Lorenzo, Benjamin, do Miguel e da Isabela. Aos 36 anos, se tornou um dos patriarcas mais prósperos do Brasil. Nas redes sociais, é assistido por mais de 20 milhões de pessoas por mês. Acompanhe os canais Blog Pablo Marçal, Cortes do Marçal, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter e outros. Multiempreendedor, mentor, escritor, piloto de corrida e investidor. Hoje lidera como CVO, Chief Visionary Officer, um grupo multibilionário nos ramos imobiliário, digital, ensino, seguros, vendas, automobilísticos, aviação, tecnologia, hotelaria, fazenda e outros. Mora em São Paulo e tem um dos maiores ecossistemas empresariais da América Latina. Marçal já liderou a semana de livros mais vendidos do país, com mais de 35 títulos, e muitos se tornaram best-sellers. Marçal se orgulha de ser professor de quase 1 milhão de alunos em mentorias e cursos na internet. O propósito do Marçal é ativar a identidade e clarificar o propósito das pessoas que se conectem a ele. Seu maior desafio é transformar a mentalidade do povo brasileiro através de todas as esferas da sociedade. Seja muito bem-vindo, pré-candidato Pablo Marçal. Vem com a gente aqui. Candidato, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Procentro. Eu tenho a tarefa difícil de controlar o tempo, né? E aí nós teremos aqui um cronômetro na nossa frente para que a gente possa olhar exatamente o que está acontecendo. E eu pediria ao candidato que, durante 1 minuto, fizesse sua saudação inicial à plateia, para a gente iniciar o nosso bate-papo. Fique à vontade, candidato. Boa tarde a todos. Eu tenho uma grande honra estar aqui falando para empreendedores, para líderes de associação. Quero agradecer vocês por vocês acreditarem no Brasil. Eu acredito que todo empreendedor é alguém que escolheu deixar a estabilidade para correr atrás de um risco. E o risco é grande no Brasil. Nós somos 21 milhões de empreendedores no Brasil. E eu começo fazendo uma reflexão de quem é o governo se os 21 milhões de empreendedores não tivessem mais as suas empresas. Como é que o Estado arrecadaria? Quem ia dar emprego para as pessoas? Estado não gera riqueza, Estado não gera emprego. Então, eu queria pedir nesse início uma salva de palmas pela luta de vocês em serem empreendedores e líderes de associação. Meu muito obrigado por vocês. Começou 1 minuto a apresentação. Os que eu não consegui cumprimentar aí pessoalmente, eu faço questão. Obrigado por vocês esperarem, né, por esse momento aí, pela paciência. Eu espero remir o tempo de vocês. Eu não vou precisar de 5 minutos para responder, não. Vou ser bem conciso, bem direto. Acho que São Paulo é uma cidade rápida. Eu acho que a gente não precisa ficar dando volta com nada, nem prolixidade, é só ir direto do ponto. O que eu não souber, humildemente, eu vou pedir a ajuda de vocês. Eu acho que, estou vendo aqui atrás escrito Procentro.
independente de político ou não, já contabilize a minha pessoa. Eu sou desse movimento Procentro, que eu imagino que o mundo inteiro precisa ver uma São Paulo diferente. Não uma São Paulo suja, do jeito que está, com 50 mil moradores de rua, esse descaso absoluto que a gente vê na nossa capital. Eu já quero que vocês contabilizem, vencendo a eleição ou não, alguém que vai estar com vocês através do digital, do empreendedorismo, ou como conselheiro, ou como um braço forte de vocês para recuperar isso aqui. Tá bom? Então, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Obrigado, candidato. Iniciaremos aqui as perguntas ao candidato. O primeiro tema elencado pelo Procentro é a segurança pública. Sim. No exercício de um eventual mandato, como o senhor pretende tratar o tema da segurança pública no centro da cidade? O tema número 1 de São Paulo é segurança pública. Aí você fala, não, mas a gente precisa... A cidade de São Paulo, com 12 milhões de pessoas, precisa de tudo. Nós estamos falando de um país, mas a segurança, vocês começaram com a pergunta 1, e na verdade é o tema número 1 que todo mundo tem pavor. E muitas pessoas, muitos paulistanos, estão mudando essa cidade por conta de segurança. Nós vamos implementar um negócio chamado anticrime, nós vamos associar com o governo do Estado, e nós vamos fazer como se fosse um jejum nessa cidade para combater crime. Triplicando o investimento, triplicando, minimamente, triplicando investimento em segurança, aumentando carros. Eu tenho uma vontade, quero ouvir vocês também, de traduzir a polícia dos Estados Unidos, essa polícia comunitária, que leva o nome ali em Orlando de xerife. A gente precisa de ter uma polícia com carros que são realmente carros fortes, não precisa ter 2 guardas juntos, coloca um só, transforma a viatura no escritório onde ele tem a legalidade de agir de forma administrativa e eficiente, de forma rápida. Não tem como a gente dispensar o uso de tecnologia. Na minha escolta particular, eu tenho um drone térmico, eu tenho um drone que tem alto-falante, nós vamos implementar isso aqui em São Paulo. E aonde tiver, qualquer lugar, onde tiver um índice ou um simples cheiro de crime, nós vamos implementar esse anticrime com muita tecnologia, vamos expandir isso, porque com 12 milhões de pessoas dentro da cidade, não tem uma analogia que suporte o controle e o fluxo dessas pessoas. Então, nós vamos investir muito em tecnologia, vamos aumentar a guarda civil, né, a guarda municipal, vamos trazer um projeto, né, para vocês conhecerem. Eu não quero fazer o que dá na minha cabeça, eu quero mostrar que tem como. Como nós vamos fazer? No Brasil tem 5.557 cidades, até a última vez que eu vi, salvo o melhor juízo. No mundo tem um pouco mais de 30 mil. Por que a gente não estuda as melhores práticas dessas grandes cidades? O Centro de São Paulo, para finalizar a resposta sobre segurança, vai contar com tecnologia, investimento da prefeitura em melhorar. A guarda hoje está com o Glock, está indo muito bem. Eu vi outro candidato, outro pré-candidato, criticando o armamento pesado que está chegando. Se a gente não investir na segurança aqui nessa cidade, nós vamos acabar virando um vizinho nosso, sendo tomado pela criminalidade. Então, aliar a tecnologia com aumento de efetivo, essa pequena mudança, claro que a legislação da guarda municipal, a espinha dorsal é nacional, mas naquilo que tange ao poder público municipal, vocês podem esperar modernidade. Nós vamos controlar crime através de drone, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns estados, se você passar o limite de velocidade, drones chegam diante do carro. E a gente precisa fazer isso aqui. As pessoas que decidirem morar aqui, trabalhar aqui, visitar essa cidade, têm que sentir a maior segurança. Nós não somos o povo mais rico desse país, em relação à economia. Não faz sentido a gente não ser o povo mais seguro. Se tem riqueza, tem que ter segurança. Perfeito, candidato. Candidato, a segunda questão é sobre bens tombados. É sabido que a região central possui a maior concentração de bens tombados. Diante disso, quais são as abordagens de seu eventual governo sobre o tema? Os bens tombados, eles têm um pequeno problema, que é o gasto na reforma. Eu também sou do setor imobiliário, eu amo reforma. Se vocês me derem a chance nesse ano de ser o zelador dessa cidade, que para mim o prefeito ele é o zelador da cidade, ele tem que gostar de gente e de uma cidade limpa, organizada. Nós vamos ter que trazer parcerias público-privada, por quê? Se você chega a gastar de 6 a 7 vezes mais na questão da reforma desses patrimônios que são tombados, eu quero saber quem que tem vontade de investir num negócio desse com baixo retorno. Com esse tanto de morador de rua,
É uma situação que ninguém dá conta de resolver. Tem aqui alguém que foi secretário agora, deixou a secretaria do governo do estado, Felipe Sabará, um dos grandes nomes, já foi candidato a prefeito na última eleição. Eu convidei ele para ele ajudar ele é o coordenador de campanha nosso em relação ao plano que a gente vai construir, que é o nome SP50, que vai ser apresentado em 5 de agosto. Esse SP50, eu coloquei esse nome porque em 4 anos nós vamos levar essa capital para 2050. Tecnologia, processos, gestão, nós vamos fazer todas essas coisas. Em relação ao centro, eu quero pegar as melhores práticas ali da Europa e trazer uma diversidade cultural para cá, do mesmo jeito que você me levou, Sabará, na Galeria do Rock, que parece que a gente está dentro dos Estados Unidos, de tamanha organização que eu vi naquele lugar. Cadê o líder dessa? Está aqui, ó. Uma salva de palmas. Como é que é o nome dele, Sabará? Hã? Toninho? Toninho, por favor, gente, uma salva de palmas para o Toninho. O Toninho, fiquei realmente impressionado com o trabalho que você fez ali, no lugar onde estava completamente perdido, você não desistiu, fez todo mundo acreditar, você tem ali uma organização que não parece com o ambiente do centro da cidade. Então, ali você me fez acreditar que tem como restaurar esse centro, tem como organizar, tem como a gente pegar as melhores práticas de gestão e a gente realmente recuperar esse centro da cidade. Em relação aos imóveis que são tombados, a Prefeitura de São Paulo, dentro das suas competências, vai subsidiar a maior quantidade de recursos já vistos para a gente recuperar o centro. Por quê? O centro é o coração. Em 1554, no dia 25 de janeiro, nós começamos essa cidade com uma oração, os 13 jesuítas ali orando e colocando o nome nessa cidade. O batismo dessa cidade é o apóstolo Paulo. E a gente tinha que recuperar todo dia. As grandes companhias mundo afora têm um método de todos os dias voltar no day one, no primeiro dia da fundação. O que garante as maiores companhias do mundo e os maiores governos do mundo usam isso? Eles focam no propósito daquele lugar. Por que a homenagem dessa cidade é do apóstolo Paulo? Para você entender. Não vou falar de religião, estou falando de história. O apóstolo Paulo sozinho é o cara que não andou com Jesus por 3 anos e meio, os outros andaram. Ele andou 3 dias. E 3 dias foi necessário para mudar a vida dele para sempre. O que ele fez? Hoje o Novo Testamento, desculpa eu entrar nesse assunto, às vezes é proibido, né, as pessoas falarem diversos assuntos. Eu acredito que a liberdade faz com que qualquer pessoa fale daquilo que quiser. Eu amo a liberdade por causa disso. Então me suportem, pelo menos para dar um exemplo da nossa cidade. O nome da cidade é Paulo. Paulo vem de apóstolo, apóstolo significa enviado. O que significa isso? Os melhores povos da terra se encontram aqui nessa cidade. Aqui é a cidade onde mais tem italiano no mundo, depois da Itália. Aqui é a cidade mais nordestina do mundo. Nenhuma cidade no Nordeste tem mais nordestino do que São Paulo. Significa o quê? O povo mais pujante do mundo, que é trabalhador como ninguém, pujante, forte, está aqui e ajudou a construir essa cidade. Os italianos são excelentes no que fazem. Os árabes nos ensinaram a fazer comércio. Não tem ninguém melhor que os árabes no comércio. Os israelitas, eles nos ensinaram tecnologia e todo esse sistema bancário mundial. Você pega os japoneses que estão aqui, nos ensinaram a criatividade. Não tinha ninguém da década de 90 que barrava ou chegava perto dos japoneses. Os chineses conseguiram dar uma inversão absurda no cenário político mundial. Para quem não sabe, na década de 90, os chineses, a China, tinha um PIB menor que o do Brasil e hoje está encostando nos Estados Unidos. Eles provocaram uma realização absurda com inteligência artificial, com gestão, com infraestrutura. É o que nós vamos fazer. Finalizando a resposta, nós vamos subsidiar, porque se não subsidiar, não há quem possa reformar o centro da cidade. Eu posso garantir para vocês que nós vamos fazer isso. Subsidiar com dinheiro, nós temos um orçamento da cidade de São Paulo de 111 bilhões de reais. E nós precisamos de pegar o coração da cidade, aonde aconteceu a inauguração, a homenagem a esse homem. Nós temos que restaurar a cidade de São Paulo a partir do coração dessa cidade, que é o centro da cidade. O marco ali. E aqui eu deixo esse recado para vocês. Essa cidade só é a mais poderosa e mais potente do hemisfério sul, porque os melhores povos se encontram aqui. Todos que quiseram prosperar saindo de suas terras vieram para cá e nós vamos dar uma resposta para essas pessoas do passado. Dói o coração andar no centro dessa cidade e vê-la um lixo. Ver o descaso com tanta gente na rua, ver tanto xixi
ver tantas fezes jogadas no meio da rua, ver todos os prédios em depredação, ver tantas invasões, tudo falta de gestão, disposição e energia do poder político. E eu tenho certeza que um político que entrar, o próximo que assumir essa cidade, ele entrar e tiver aliado com o empresariado, eu tenho certeza que nós vamos levantar a maior quantidade de doação, não só em parceria público-privada, mas em doação direta. Vocês podem contar comigo para isso. Nós vamos resolver o centro da cidade e o tombamento não vai ser um empecilho, vai ser o quê? Vai ser aquilo que defende... Candidato, finalizando o seu raciocínio, desculpa. Bom, não, já está finalizado. Então tá bom. Eu emocionei aqui, desculpa aí, viu, gente? Obrigado. Candidato, a próxima questão se refere ao turismo. Quais as principais diretrizes constarão em seu plano de governo sobre o turismo no centro da capital? Se você não tiver a cidade limpa, se você não tiver esse patrimônio tombado, reformado, se você não tiver segurança, esqueça. Aí não é turismo, é aventura radical. Hoje a gente não tem turismo em São Paulo. É uma aventura radical alguém decidir vir nos visitar. Eu estava na porta da igreja da Sé e eu vi os americanos todos assim, afobados, o tempo inteiro olhando para os lados. Que não é tipo uma aventura radical, aquilo ali não é turismo. Então nós vamos inaugurar o turismo dessa cidade. Nós temos 10 rodovias que fazem a circunscrição da cidade de São Paulo. Nessas 10 rodovias que já tem a ver com a questão de evento, São Paulo é a cara de evento. São Paulo é a cara de gastronomia e São Paulo é a cara do turismo, só que ele é uma aventura radical por enquanto. Nessas 10 rodovias de entrada, nós vamos criar bolsões para fazer os maiores eventos do país e nós vamos interligar todos esses 10 bolsões através de teleférico. Tem cidades que funcionam, a gente não tem uma proposta disso e eu vou deixar isso claro no nosso plano de governo, para trazer teleférico até nas estações de metrô, para que a gente tenha um fluxo nessa cidade para trazer gente para cá. Eu quero ouvir vocês, inclusive, eu vou colocar à discussão essa proposta. Eu vejo que a Prefeitura de São Paulo fica aqui, eu tenho uma ideia, e essa ideia eu não vou colocar lá goela abaixo, quero ouvir vocês, de tirar esse centro político daqui do centro, tirar a Prefeitura de São Paulo, levar para uma área para expandir na periferia e investir em gastronomia, em história, em eventos aqui. Trazer conexões da cidade inteira para cá e todo mundo sentir um prazer, uma energia absurda de estar aqui no centro da cidade. Então, a questão de turismo, nós precisamos trazer 3 coisas: higiene, segurança e mobilidade. Se a gente não tiver essas 3 coisas, ninguém quer investir aqui. Cafés tradicionais estão sendo fechados, empresas tradicionais de 4, 5 gerações estão sendo fechadas nesse atual pleito. O que nós vamos fazer? Se a gente trouxer esse tripé de higiene, segurança e mobilidade, que é uma questão pessoal minha, todo mundo que é empreendedor sabe que empresa que é uma bagunça, o resultado financeiro dela também é uma baderna. Nós precisamos de ter o centro dessa cidade completamente organizado nesse tripé, para que nós possamos, inclusive, investir recurso nosso municipal. Às vezes vocês podem não acreditar, mas a gente precisa de investir dinheiro, sabe aonde? Em filmes norte-americanos falando de São Paulo. Nós precisamos trazer os maiores influenciadores do mundo para estar aqui, vir aqui e ajudar a divulgar São Paulo. Nós precisamos pegar os nossos 4 milhões de influenciadores. Nisso eu posso falar para vocês, acho que tem um erro aí que a minha assessoria mandou, eu sou assistido, na verdade, por 56 milhões de pessoas por mês só no Instagram. No TikTok eu tenho 3,5 bilhões de marcações. Nós vamos pegar nossos 4 milhões de influenciadores e mostrar uma São Paulo diferente. Se a gente vender São Paulo do jeito que é, faltando esse tripé, ninguém quer vir. Aí não é turismo, é uma aventura radical. Muita gente não está disponível para fazer isso. Muito bom, candidato. O 4º eixo é sobre habitação. Qual abordagem, iniciativas e projetos para a habitação na região central? De novo, esse tripé, ele traz investidor. Você não acha nenhum investidor que quer investir naquilo que não está funcionando. Se eu falar para você hoje que o banco que você colocou seu dinheiro está muito ruim, está no estado depreciativo e que tem probabilidade dele fechar, igual está fechando aqui o centro de São Paulo, muitos negócios, qual investidor sensato vai querer colocar dinheiro nisso? Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, com a ajuda de vocês, das associações, dos empreendedores e de todos os conselhos
né, que ajudam na habitação de São Paulo, trazer ideias, mas o tripé que vai reformar, que vai trazer a gente para um próximo nível é esse tripé. A higienização, a questão da segurança e a questão da mobilidade aqui dentro. Se não recuperar esses três, vamos supor que com a graça de Deus e a confiança do povo, eu seja o próximo prefeito. Eu vou te falar uma coisa. No primeiro minuto de mandato, nós vamos atacar esse tripé. Em 6 meses, nós vamos estar com nota 8 nisso. Hoje nós estamos com nota 2, nota 3. Em 6 meses, a gente tendo nota 8 nisso. Eu vou mostrar como escorizar. Isso é uma forma de o próprio governo mostrar qual que é a nota daquilo que ele faz. E quem dá a nota é vocês, não é a gente não. A gente cria essa matemática junto, essa fórmula junto. E vocês vão falar, ó, nós estamos em higienização. Que nota que a gente tem? Eu quero destinar uma parte, isso tem que ser junto com a Câmara dos Vereadores, eu quero destinar uma parte maior do orçamento para o centro da cidade. De qual forma? Vamos copiar mais uma vez um lugar que dá certo, né? Os Estados Unidos. O IPTU nosso aqui, ele é dedicado para a escola. E os imóveis, o valor do imóvel é dedicado em relação ao valor, à nota que a escola tem. O que eu quero dizer com isso? Você imagina a gente aumentando uma parte do orçamento para o centro da cidade, porque eu não acredito que as coisas em São Paulo vão mudar de fora para dentro. Tem que ser daqui do centro para fora. É aqui que está a história, aqui que está a base, aqui que está o fundamento dessa cidade. Eu acredito de verdade que só ter 10% do orçamento de forma participativa não ajuda o povo. Então eu deixo meu compromisso pessoal com vocês. Claro que eu não tenho sozinho essa competência, mas vocês vão ter um executivo, caso isso aconteça, de trazer legislação para que a gente aumente esse orçamento participativo e dedique aqui para aquelas áreas que a gente tem menor nota. O que significa isso? Nós temos orçamento. Nós estamos pecando em mobilidade. Então, nós vamos colocar para vocês votarem. As associações, os líderes, o Procentro. Nós vamos trazer para vocês. Nada melhor do que vocês para entender da política daqui. Não só a subprefeitura tomar decisões. A gente sabe as críticas que a gente tem hoje acerca da subprefeitura. São 32 na cidade de São Paulo. Nesses 96 distritos aí, quase 472 bairros que tem na cidade de São Paulo. Mas quando a gente tem uma sociedade de forma organizada e votando aonde a gente vai colocar o recurso, a gente consegue o progresso. Se você for discutir alguma coisa do plano diretor, foi aprovado agora há pouco, né? Só daqui 10 anos para discutir isso. Aí você fala, então não dá para fazer nada. Dá para aumentar o orçamento participativo e dedicar mais, um pouco mais do percentual que a legislação municipal, a prefeitura municipal, né, a gestão municipal tem na mão de vocês. Vocês precisam decidir isso. O prefeito ele não precisa falar, vou gerir 111 bilhões de arrecadação. Ele precisa colocar na mão de quem entende. Pode contar comigo, essa é mais uma solução, esse aumento participativo aí do orçamento das entidades, dos empreendedores, dos trabalhadores. E nós vamos trazer, conseguiu arrumar esse tripé, nós vamos trazer investidores para cá. O que eu mais sei como investidor, eu sou investidor profissional, sou construtor, sou loteador, investidor profissional na Bolsa de Valores, tem alguns milhões investidos ali. Eu posso asseverar uma coisa para você, investidor não investe naquilo que não tem segurança. Investidor não investe naquilo que não tem retorno. E a obrigação do retorno do centro, vocês são muito guerreiros, mas a obrigação disso aqui dar retorno é do prefeito da cidade de São Paulo. Ele que tem que comprar a briga e eu estou comprado nessa briga, porque eu sei que se a gente juntar nisso aqui sem demagogia, sem politicagem, sem ações eleitoreiras, nós vamos resolver. E o centro da cidade de São Paulo vai ser o símbolo e vai desdobrar isso para toda São Paulo nesses próximos anos. Perfeito, candidato. O quinto eixo, elaborado pelo Procentro e pelos seus parceiros, é sobre comércio de rua e calçadões. O futuro plano de governo abrangerá políticas públicas voltadas para o comércio de rua, do centro e calçadões? Se sim, quais? Acho que a primeira coisa que todo mundo deveria saber sobre a cidade de São Paulo é que ela não foi programada para esse tanto de gente. Todo mundo já sabe, né? Cidades, quando são programadas, as ruas são mais largas. A forma de descentralização de comércio, ela já é nítida na formação da cidade. Não aconteceu isso com a nossa cidade. O que a gente precisa fazer, então? Aí que vem uma dor. Nós precisamos de ter desapropriações para fazer estacionamento, para suportar esse trânsito gigantesco que a gente tem. Nós precisamos legalizar a atividade desses empreendedores aí, que são camelôs, e muitas vezes, agora nós vamos usar um termo novo, empreendedor urbano. Nós
o poder público não pode fingir que eles não existem. E todo mundo finge que não existe. Agora, eu sou de confecções também, eu tenho 3 marcas de roupa. Eu sei o que é a tristeza de um lojista tendo que concorrer com alguém que vai lá e falsifica o produto que é dele. O que nós vamos fazer? Nós vamos parar de fingir que os caras não existem, legalizar isso, legalizar. Precisamos criar infraestrutura para isso. Muita gente não quer, mas a infraestrutura é o poder público junto com o poder privado. O poder público, às vezes vocês pensam assim, ó, o poder público vai resolver todos os problemas. Anote no seu coração. Nenhum poder público tem poder para fazer tudo, mas tem que ajudar em tudo. Naquilo que não dá conta, precisa de ajuda. A questão dos moradores de rua. O Felipe Sabará tem uma ONG chamada Arca, e ele já tirou com essa Arca 3.500 moradores de rua e deu emprego. A gente está contabilizando os que conseguiram ter emprego. Eles chegam lá com um cardápio. O que você gostaria de aprender? O que você gostaria disso? Conseguiu recuperar. Uma salva de palmas para o Felipe Sabará. 3.500 pessoas. 3.500 pessoas é um número formidável. Imagine se a gente tivesse 30 ONGs dessa. O governo já provou que não dá conta. Toda vez aparece um político aqui na cidade falando que vai resolver. Só está piorando. Só está piorando. Inclusive, vou dar uma dica para vocês como cidadão. Vão legalizar os jogos de azar agora de forma desenfreada, porque eles estão colocando muito dinheiro nisso, os lobistas. Nós vamos ter um aumento, se continuar do jeito que está hoje, a gestão pública hoje, e essa legalização desenfreada, sem nenhum mecanismo, nenhum tipo de estudo, vai duplicar o número de moradores de rua, se a gente não tomar cuidado. Só um alerta como cidadão para vocês, tá? Porque é muito fácil alguém ir lá, um lobista, pagar para fazer uma lei sem um estudo profundo e ver onde deu errado isso no mundo inteiro. Fica meu alerta aqui para os cidadãos paulistanos, para vocês saberem que acontecendo isso, as pessoas não vão levar fé no trabalho, elas vão se jogar em mecanismos de vício, vão jogar tudo que tem ao caminho para ir morar na rua. Você imagina em 2, 3, 4 anos, a gente dobrando e tendo 100 mil pessoas na rua de São Paulo. É terrível. Então, assim, eu quero que vocês saibam que as propostas que a gente precisa ali no Brás, por exemplo, eu tenho uma amizade com o Brás, já fiz proposta no Brás, eu fui eleito deputado federal no ano de 2022. Eu já pedi ali, eu já fiz um compromisso com eles, eu tenho isso assinado, fui eleito e tive um problema com o partido, acabei... eles tomaram meu mandato na época, e aí o que aconteceu? Eu já aprendi muito com isso, hoje eu estou bem seguro em relação a isso. Cheguei ali com a maior boa vontade, fui inclusive candidato a presidente da República, cancelaram, esse partido foi tomado na justiça, tomaram meu partido, eu não desisti da guerra, virei deputado, em 13 dias de campanha, fomos eleitos com 243 mil votos. Então o Brás, eu já tenho uma história com eles, com o Issan e família e todo mundo ali, que são grandes amigos. O que a gente vai fazer? Nós precisamos de alargar a calçada, nós precisamos de fazer grandes bolsões de estacionamento, que é nosso problema nesses grandes centros, são esses. Nós precisamos parar de fingir que não existem esses empreendedores urbanos e eles não podem concorrer com os lojistas que estão fazendo tudo da forma certa. Vários não vão gostar de forma nenhuma de ter que ir para o espaço, mas a gente tem que usar, por exemplo, essa feira da madrugada, ela traz muita gente, só que a gente precisa ter ordem e decência. Não dá para fingir mais. Se vamos legalizar isso, vamos, tem horário, tem tudo, e nós precisamos combater gente que não honra a nossa indústria nacional, não honra a legislação. Nós não podemos ser legalistas com coisas que não existem, nós precisamos ser duros com isso, e eu quero que vocês contem com isso. Nós precisamos de fazer aquilo que não foi feito no passado. Precisamos de mais espaço, mais embelezamento, ligar os nossos sistemas de transporte, que ainda... falando ali próximo ao Brás, não tem conexão, nós vamos criar essas conexões e principalmente estacionamento e uma coisa que vai incentivar o comércio aqui do centro de São Paulo. Escuta essa. Nós vamos trazer benefício fiscal para as empresas virem para o centro da cidade. Benefício fiscal é o que atrai empreendedor. Se você não tiver benefício fiscal, não baixar a ISS, se não tiver o poder de fazer isso, no centro, nós não conseguimos atrair empreendedores para cá, porque para ele não faz sentido, mas vai fazer sentido a partir de 2025. Candidato, a próxima pergunta é sobre assistência social e Cracolândia. Certamente um dos temas de maior atenção para a região central, Cracolândia e assistência social. Como o senhor pretende abordar, tratar e solucionar a Cracolândia e quais políticas serão dadas
a assistência social na região? Potencializar as ONGs que já existem, como eu disse, vou repetir, governo não dá conta de resolver tudo. Não dá conta. Mas ele pode apoiar tudo, lembra sempre disso. Eu sobrevoei no domingo os 44 quilômetros do Rodoanel que está parado, Rodoanel Norte. E me entristeceu tanto ver 44 quilômetros de uma conexão que pode desafogar o trânsito completamente e ali vi grandes oportunidades para resolver esse problema da Cracolândia. Olha para você ver por quê. Ali é uma área onde a gente precisa dar uma atenção e criar ali grandes galpões, grandes sítios, vou chamar de sítio, de recuperação de gente. Eu tenho fazenda em Itu e próximo à minha fazenda tem um centro de recuperação de dependente químico. E todas as vezes que eu vejo esses centros de recuperação, a maioria deles são bancados por igrejas. E nós precisamos de ter mais entidades, não só igrejas. Eu vejo que tem gente pegando no pé que não quer que a igreja entre nisso. Amigos, se não dá conta de resolver, tem que entrar todo mundo. E ali naquela região norte, onde está parado o progresso, a grande ideia é a gente criar centros ali para levar pessoas para lá. Agora, na cidade, para mim é uma falta de humanidade a gente andar numa calçada e ter uma pessoa deitada lá. Então, assim, a pessoa ela já não está na condição psíquica, nem na faculdade mental dela, de definir o que é melhor para ela. Nós somos a maioria, nós não podemos aceitar. Nós estamos perdendo a nossa humanidade quando a gente passa com os nossos sapatos italianos a 30 centímetros da cabeça de um ser humano que está deitado na rua. Marçal, nós vamos proibir na rua, eu sou jurista também. A Constituição Federal é clara, todo mundo tem o direito de ir e vir. Mas a pessoa não pode tomar o espaço da calçada e morrer à míngua na nossa frente. Nós somos seres humanos. Não faz sentido a gente admitir isso. A gente não quer que a pessoa pense como a gente não pode deixar isso acontecer. Isso me racha no meio. Meu coração fica dilacerado de ver essas pessoas na rua. Elas não respondem por elas mais. Nem os familiares querem de volta. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos amar tanto essas pessoas a ponto de falar, vocês precisam de ajuda e nós precisamos conduzir vocês para a recuperação. Para recuperar uma pessoa, leva-se de 6 meses a 2 anos. E a coisa que mais recupera uma pessoa chama colocar ela para sonhar de volta. Como que faz alguém sonhar? Dando um trabalho para ela. Maior direito social que eu já vi em todos os tempos. Não é você dar algo na mão da pessoa, você dá a oportunidade dela mostrar que ela é boa, a oportunidade dela se ocupar, a oportunidade dela falar, tem como. E aqui está o segredo. Quem coordena nosso plano de governo é um cara que tem uma ONG e já recuperou 3.500 pessoas da rua. Ou seja, nós sabemos como é que faz isso. Eu estou numa vontade, eu sei que isso vai parecer eleitoreiro, mas isso eu tenho que assumir, eu vou fazer. Eu vou passar 24 horas na rua igual um mendigo e eu quero sentir a dor que essas pessoas sentem, porque depois que eu senti isso aí, de fora passando com o nosso sapato caro, o sapato perto da cabeça deles é um tipo de sentimento. Passar um dia inteiro na rua, você vai ver. Eu quero fazer isso. Alguém fala, para que você vai fazer isso? Se até o Filho de Deus veio aqui na terra e passou por nós, por que a gente não pode fazer isso? Por que a gente não pode sentir a dor dessas pessoas? Elas não respondem por elas mesmas, a gente precisa ajudar elas. Por favor, crie essa consciência para a gente resolver esse problema. Nenhum político deu conta e nenhum político vai dar. Nós precisamos fazer isso junto. Isso tem que ser uma compulsão social por essas pessoas. Nós precisamos de guardar essas pessoas do mal. Elas estão jogadas na rua e a gente acostumou com isso. Assim como todo mundo aqui acostumou com o cheiro do Tietê. Esse negócio arruma em 1 ano, gente. 1 ano dá para resolver isso. Esses caras estão limpando isso aí desde 1990. Isso é mentira. Gastaram bilhões. Eles não nos respeitam. Aí você fala, é o prefeito? É todo mundo, é o governo do estado, é a Sabesp, é todo mundo. Precisamos cortar o tanto de dejeto e de esgoto que cai dentro do rio. Tem 1.000 quilômetros esse rio, por que ele não presta só dentro de São Paulo? Porque vocês acostumaram. Vocês acostumaram a andar perto de gente, dormindo na rua, vocês acostumaram com a caatinga do Tietê, vocês acostumaram com os bandidos dominando a gente. Vocês acostumaram. Mas você está bravo com nós? Sim! Se não tiver uma revolta de vocês, vai fingir que o próximo prefeito vai resolver. Prefeito não resolve nada. Se não tiver um povo indignado para mudar tudo, não tem como fazer. Eu fico imaginando, vocês me dando a chance para ser o zelador e vocês continuarem desse jeito.
Desculpa falar isso, a franqueza. Eu sei que vocês querem os negócios de vocês prosperando, as galerias de vocês prosperando, mas a gente tem que voltar a ser humano. Nós temos que voltar para as coisas básicas. Eu quero falar isso, vocês nunca mais vão esquecer, se eu virar prefeito ou não. A qualidade da água do rio representa o caráter de quem lidera essa cidade. Que isso seja repetido em alto e bom som. Enquanto tiver gente morando na rua, acabou os humanos aqui nesse lugar. Já chega. Eu tenho uma indignação pessoal com isso, tem nada a ver com eleição, tem nada a ver com disputa de prefeitura. Eu quero de verdade ver essa potência aqui amando gente. Desculpa aí se eu excedi. Desculpa, gente. Candidato, o último tema desse bloco é sobre pontos positivos a serem explorados. Em sua análise e perspectiva, quais pontos positivos da região central merecem ser mais explorados e de que forma? A cultura. Nós somos o povo mais multicultural do mundo. Alguém ficou espantado porque eu estava no Brás e eu fui empinar uma bicicleta. Eu vim de periferia. Eu acabei caindo que estava sem freio a bicicleta. Eu vou provar depois para vocês que eu sou bom nisso aí. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira. Poucas vezes a minha família conseguiu me colocar em escola particular. A minha mãe, a vida inteira foi uma faxineira. Meu pai, funcionário público do Legislativo. E eu posso falar uma coisa para vocês. Se a gente mudar a mentalidade do nosso povo, dos trabalhadores que trabalham com vocês, só tem um jeito da gente crescer como cidade a partir do centro. Mudando a mentalidade do nosso povo. Não é mudando o jeito. É promovendo o povo. Os que não têm emprego precisam de emprego. Os que têm emprego precisam de uma renda alternativa. E as outras pessoas que estão bem no crescimento precisam de empreender, abrir espaços na sociedade. E vocês são empreendedores, quero convidar vocês para o lugar que eu estou hoje. Vocês precisam virar investidor, investir em gente para tocar seus negócios. Esse é o futuro. E depois que você investir em tudo e criar uma renda automatizada, vá desfrutar da sua vida, a sociedade está resolvida. Nós temos que aprender a fazer isso. Então, os pontos positivos aqui, onde é o coração dessa cidade, a Sé, marco zero dessa cidade. A restauração do centro tem que partir dali. Se nós resolvemos essa questão, por favor, lembra disso, o Day One de São Paulo é 1554, 25 de janeiro, 13 jesuítas, batizando essa cidade com o nome de um cara brabo, apóstolo Paulo. Isso não é um recado religioso, esse é um recado institucional dessa cidade. Se todo dia a gente lembrar que nós começamos debaixo de uma oração, debaixo de uma reza, aonde declarou-se que esse povo é um povo forte, próspero e pujante, que não é conduzido, isso está escrito na bandeira da cidade de São Paulo. Nós conduzimos. Hoje nós somos um povo que é levado por ações eleitoreiras, levado por gente que não quer o progresso, gente que é baderna, quer urina e fezes na nossa cidade, gente que quer o caos para parecer que é herói. O Brasil não precisa de herói, nós não precisamos de político de estimação, nós somos a cidade número 1 desse país e nós temos que dar exemplo, porque é o seguinte, se São Paulo der certo, o Brasil vai dar certo. Agora, se São Paulo der errado, está todo mundo perdido. Todo mundo espera de nós aqui de São Paulo uma resposta rápida. Não faz sentido essa cidade se curvar para nenhum tipo de ideologia que troque as nossas bases culturais. Nós já somos esse povo, então nós vamos pegar o tripé, eu vou repetir, eu acredito que a conversa com vocês gira em torno desse tripé. Higienizar esse centro, trazer segurança para esse centro. Quando eu falo higienizar, não é limpar a calçada não, é reformar o prédio, principalmente os tombados. É trazer investimento de pessoas, que eu vou contar o segredo para vocês, entre os super ricos desse país. Aqui em São Paulo, tem 80 mil famílias que têm a sua segunda casa, ou nos Estados Unidos ou na Europa. 80 mil, é muita gente. Esse povo tem bilhões em dinheiro para investir. Aonde eles estão investindo desde 2022? Lá fora. Nós precisamos, não é da atenção do mundo, não, nós precisamos de pegar o dinheiro que a gente já tem dentro da cidade de São Paulo, dos nossos investidores, para acreditar nesse movimento chamado Centro de São Paulo e trazer os investimentos para cá. E eu falo com todas as palavras, isso não tem nada a ver com o processo eleitoral. Vou falar algo e eu quero deixar aqui que eu peguei na mão de cada um, olhei no olho de cada um. Quero falar algo, eu sou Pablo Marçal e eu sou pró-centro. Eu quero que vocês contem comigo, vencendo ou perdendo a eleição, contem comigo para isso aqui mudar. Se vencer, vai ser muito mais fácil. Se não for,
Contem comigo de qualquer jeito, vai ser mais difícil, mas podem contar comigo. Meu muito obrigado aí. Obrigado por vocês me darem a chance de conversar com vocês. Fechamos o primeiro bloco. Nesse momento, as associações parceiras do Procentro e o próprio Procentro farão perguntas ao pré-candidato Pablo Marçal, iniciando pelo nosso diretor do Procentro, Carlos Teles. 1 minuto para a sua pergunta e 2 minutos para a resposta do pré-candidato. Olá, boa tarde. Prazer em conhecê-lo. Obrigado por estar presente. Minha pergunta é muito simples. Eu gostaria de saber qual seria o seu critério para montar as suas secretarias e qual o critério principal para o nosso subprefeito de nossa região. Obrigado pela pergunta. Primeira coisa, eu faço votos que a maior parte do secretariado sejam de pessoas que têm mais sensibilidade e inteligência. Falando de biologia, mulheres são mais inteligentes que homens, não adianta achar ruim. Não acha ruim não, que é biologia. Segundo, faço votos que o nosso crescimento, eu não sei se vocês perceberam, saiu na Veja ontem que o único pré-candidato que cresceu acima da margem do erro fomos nós. O único, não sei se vocês estão sabendo disso ou não. Entramos há poucas semanas atrás com 10 pontos em uma pesquisa, na outra entrou com 5, mas na que eu entrei com 5 eu dobrei, na outra eu cresci 25%. O que eu sugiro? Todo mundo estava bem apalavrado com o atual prefeito, mas eu não quero falar mal de ninguém, mas só quero que vocês pensem. Vou dar um argumento para vocês pensarem uma outra linha, tá? Nós somos governados há mais de 2 décadas pelo mesmo grupo político dessa cidade. Dória, Covas e Nunes. O que eu sugiro? Acreditar em promessa de campanha é uma coisa. Alguém que não deu conta de fazer nos últimos 2 anos, não vai fazer nos próximos 4. Não deu conta de fazer. Isso não é uma questão de falar mal do Nunes. Nunes, que seja bem-vindo aqui, que eu estou me sentindo muito bem recepcionado, que ele também se sinta. Mas ele já provou não ter pujança para isso. O fato dele provar significa que a gente tem que pensar. Por que eu entrei nesse assunto? Toda a máquina pública está comprometida com toda a eleição desse jeito. Eles estão comprometendo tudo com a maior coligação política da história de São Paulo, que inclusive não é uma crítica, mas eu queria entender como que Dória e Bolsonaro estão do mesmo lado. Não consigo entender, porque o Dória é articulador político do Nunes. Inclusive, se quiser, eu vou postar lá para vocês verem. Eu já postei no meu Instagram o Dória falando, meu candidato é o Nunes. Inclusive, quando eu tive encontro com o Dória falou para mim, vem vice do Nunes. Eu falei, não admito, porque não vai mudar nada. Vai ficar todo mundo muito bem amarrado. Então é isso. Votos de ter a maior parte de mulheres, isso precisa ser competência. Não é só porque é mulher ou porque é de alguma raça ou de alguma cor, mas tem que ser alguém competente para as áreas. E finalizando a resposta sobre a subprefeitura, se não tiver um empreendedor, não faz sentido para ajudar aqui no centro. Tem que ser um empreendedor raiz. Tá bom? E só entre nós aqui, não tá transmitindo ali, não conta para ninguém, não. Eu sei que vocês são extorquidos por alguns das subprefeituras. Eu estou investigando a cidade inteira. Nós vamos provocar uma devastação na gestão dessa cidade. E eu queria pedir para vocês orarem pela minha vida, que eu já estou sofrendo ameaça de morte, porque estamos à beira de tirar 2 grupos políticos que já governaram essa cidade. Marta já foi prefeita, péssima prefeita. Candidato finalizando. Opa. O senhor terá 10 minutos. Foi bem na hora boa que eu finalizei. Vamos lá. O nosso parceiro da Associação Campos Elídios, o Iésio, sua pergunta, por gentileza. Associação Pró Campos Elídios Melhor. Gostaria de agradecer por atender o convite, de dar algum esclarecimento. Se o senhor não se importar de falar mais próximo do microfone, eu não consigo ouvir sua voz. Tá ruim, né? Tá. Só por pertinho. Agora melhorou? Melhorou, melhorou. Obrigado. Então tá bom. Eu queria agradecer, né, por aceitar o convite, estar aqui com a gente. E por todos os outros pré-candidatos, eu fui na área de segurança. Mas uma fala só me chamou a atenção para uma coisa. Quando o senhor citou várias vezes desapropriar e criar estacionamentos, bolsões. As maiores cidades do mundo hoje trabalham para eliminar trânsito de veículos e investir no transporte público. Sim. Melhorando o trânsito. Aí não precisa tanto estacionamento, né? Qual o seu projeto para o transporte público de São Paulo? O metrô da cidade de São Paulo não é municipal, certo?
Então, se eu fizer alguma promessa em relação ao metrô, não condiz com a realidade. Segundo, eu falei de carros, porque a gente tem 6,5 milhões de carros transitando na cidade de São Paulo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, minha vontade é isentar o IPVA, mas o IPVA é do prefeito? Não, o IPVA é do governador. Para quê? Para carros eletrificados. Porque a gente não aguenta essa poluição, que é outro tema, não vou nem entrar nele aqui, senão vou ter que discorrer outro assunto. Só que o seguinte, nós precisamos de mais mobilidade. Quando eu te falei o tripé da mobilidade, isso já enquadra o trazer e o levar as pessoas. Então, nós precisamos de trazer modernização nesses contratos que a gente tem de mobilidade, né, aqui na cidade de São Paulo e principalmente no centro. Mas isso não vai eliminar a frota. Tem muita gente de fora. A parte boa aqui do centro de São Paulo é que muito empreendedor vem aqui para comprar e ele não quer entrar no ônibus, ele quer vir de carro. E se a gente não resolver esse problema, porque não foi desenhada para ter stand de carro, e só entre nós, essa mudança no transporte e na cultura vai levar 20, 30 anos, a diminuição da utilização de carros. Porque os carros estão indo agora para a eletrificação. Ou seja, não vai diminuir, não é a tecnologia que está sendo disruptiva a ponto de a gente diminuir a frota de carro. Quando eu falei dos bolsões, é porque isso resolve agora, para os próximos 10, 20, 30 anos. A mobilidade, nós precisamos de aumentar nos horários de pico. A gente, da zona leste para o centro da cidade, né, para fazer as baldeações, a gente carrega o país do Uruguai nas costas. Mais de 3 milhões de pessoas no metrô. Só que o metrô não é de competência da prefeitura. A ideia que eu quero, e eu vou levar isso para o Tarcísio, eu tenho um acesso muito bom com ele, ajudei ele na campanha para virar governador. Eu vi que ele queria isso e acabou recuando esse negócio de trazer para a gente zerar o IPVA ou colocar ele mais baixo para carro eletrificado. Mas são soluções que resolvem agora. Se a gente falar, vamos aumentar, vamos melhorar e pôr nota 10 a questão do transporte coletivo, o trânsito não vai mudar quase nada. Não muda, porque tem muita gente de fora passando aqui dentro. É muito turista, é muito comprador, é muita gente que não quer abrir mão do seu carro, entende? Por isso os bolsões, que eu sei que vai ser uma discussão mais para frente aí. Tá bom? Obrigado. O nosso parceiro o Mário primeiro, tá ok? Da Rua das Motos, senhor Mário, faça a sua pergunta, por gentileza. Liga aí de novo. Candidato Marçal, prazer em conhecê-lo. E muito obrigado pelo convite, por ter a oportunidade de estar aqui falando. Candidato, eu sou do segmento sou da Associação das Ruas das Motos, naturalmente do segmento de motos. E, de alguma forma, nós somos muito assim, prejudicados há pouco tempo atrás por conta do fluxo que estavam instalados lá próximo. E, de alguma forma, nós fomos, assim, muitos comerciantes até fecharam as portas. Mas é um segmento que está em franca expansão, né, de crescimento. E eu tenho agora tido contato com fabricantes, importadores, porque nós faremos agora, no dia 27 de julho, um evento ali na rua Barão de Limeira e General Osório. E em contato que eu tive agora com os fabricantes e importadores, eu vejo, assim, eu sinto o interesse deles em estar nos apoiando e também com relação à região de estar fazendo com que eles invistam também na região. Parceiro, então, o que eu sua pergunta, por gentileza, por causa do tempo. Como prefeito, o que eu poderia fazer ali pela nossa região? Sendo bem verdadeiro, enquanto o senhor foi falando, eu só tenho uma vontade, pegar seu WhatsApp e o senhor fazer comigo, igual o Toninho fez lá na Galeria do Rock. Não vou te prometer nada, mas eu vou lá, quero o seu contato, e eu quero que você me explique tudo o que você precisa. Sabe por quê? É fácil demais parecer um político, sair prometendo tudo que você vai fazer. Eu preciso de te ouvir, cara. Eu preciso sentar lá e sentir as dores. Você topa me mostrar e me levar nos comerciantes e me mostrar o que está acontecendo? Então, a promessa vai vir depois da gente entrar nessa calibragem. Eu lembro até uma coisa bacana de compartilhar com vocês. Eu lembro como candidato a presidente da República lá no Amapá falaram, promete uma grande obra aqui para nós. Eu falei, fala o que vocês querem. Não é que é uma rodovia de 1.000 quilômetros. Eu falei, rapaz, eu sou construtor, 1.000 quilômetros custa R$1 bilhão. É R$1 milhão o quilômetro de asfalto, com meio fio. Eu falei, não prometo.
Porque não tem indústria para bancar isso. Nós não vamos fazer uma rodovia dessa para ficar parada. Quem vai dar manutenção nisso? Aí eles morreram de rir e falou, você não ganha eleição de jeito. Eu falei, mas pelo menos não vou prometer nada para vocês que é mentira. Vamos falar a verdade? Eu preciso saber de cada um o que é que você precisa. Não vou ficar aqui igual um papagaio. Eu prometo. Vou cantar a música do Gabriel, o Pensador. Na hora de se eleger, é um tal de diz que é um tremendo blá blá blá. Não sei se vocês conhecem o Gabriel Pensador, essa música. Mas na hora do vamos ver, só serve para nos humilhar. Esse é o político profissional que eu não sou. Então eu quero seu WhatsApp, você me chama, pode chamar no meu. Eu vou lá, você me conta as dores, eu vou te mostrar os remédios. Às vezes não é eu, às vezes é o governador, às vezes é a Lesp, às vezes é a Câmara dos Vereadores, mas eu quero ser seu parceiro para resolver o problema de vocês lá. Combinado? Faz igual o Toninho fez. Me mostrou tudo, se me mostrar, entra na minha cachola aqui, vai sair escrito no plano, e se aparecer no plano, vai ser executado. Nosso parceiro da Associação Santa Efigênia, o Fábio Zorzo. Marçal, boa tarde a todos. Eu sou empreendedor, comecei aqui na região da Santa Efigênia no box 2x2. Legal, parabéns. Hoje a gente restaurou um prédio histórico de mais de 100 anos, coisa que não existe na Zona Sul, convido você a conhecer. E vou fazer algumas provocações, daqui a pouco eu chego no como, tá? Já conhece. Bom, o homem público não pode cobrar o como do povo. Eu estou tranquilo. O que eu queria fazer é uma mudança cultural, que é isso que eu acredito que vai mudar. A gente vive numa região rica, que é a Santa Efigênia, não é uma região de barracos. Eu acho que a gente tem que mudar a cabeça do empreendedor, criar uma universidade do empreendedorismo, pegar um pequeno empreendedor e mudar ele, e criar um polo tecnológico naquela região, para a gente parar de ter subempregos, tá? Quando eu falo subempregos, a gente ainda tem cobrador. Não é que é desumano, essa pessoa precisa ganhar mais, tem que capacitar mais. Outra coisa que a gente tem que fazer muito forte é unir todo esse centro que eu estou vendo aqui, estou vendo os candidatos presentes. Então, a minha pergunta é, como você vai ajudar a gente transformar a Santa Efigênia, toda a região central, conta com a gente e quero ver todos os candidatos e quem quiser, empresariados, ajudar com a gente lá, como? Você me deu a chance de trazer uma das melhores ideias que a política vai absorver no próximo mandato, se Deus abençoar que seja assim. Nós vamos criar um braço de ensino para todas as instituições que tiverem na cidade de São Paulo. O que é isso? Não vai ter ônus nenhum para empreendedor. É um ensino à distância, no qual a gente vai ensinar inteligência emocional, empreendedorismo, finanças pessoais e assuntos de tecnologia. Se a gente não preparar nosso povo para o futuro, nós vamos ficar sem emprego e nós vamos virar uma nação escrava de outras nações que são desenvolvidas tecnologicamente. Inclusive, eu sou muito beneficiado, a gente compra muito na Santa Efigênia. Tudo que a gente precisa, né? Vamos lá pegar. Tem vários auditórios, tem muitas empresas de tecnologia, a gente compra muita coisa lá. E obrigado por isso. E parabéns por você ter prosperado, ter começado na 2x2 lá. Você tem sensibilidade em relação ao que eu estou falando. Nós, de novo, precisamos promover a mentalidade desse povo. Quer ver? Todos aqui... Tem alguém aqui que não é empreendedor? Levanta a mão. Tem alguém que não é? Poucos. A maioria. Levanta quem é empreendedor. Ok. Todos vocês querem contratar alguém e todos vocês falam a mesma coisa que todos os 21 milhões de empreendedores do Brasil falam. Falta o quê? Gente qualificada. Vamos pegar nosso ensino. O ensino, o municipal, que é ensino básico, gasta 25 bilhões na cidade de São Paulo. O governo federal, na esfera federal, gasta 140 bilhões. Olha que interessante. Hoje a gente não ensina ninguém a ser qualificado. Ah, mas tem o Senac, claro, faz um trabalho brilhante. Agora você imagina as empresas tendo esse braço sem ônus e ganhando incentivos se treinar seus colaboradores, treinar parente de colaborador e treinar a gente em volta. Uma empresa sustentável, sem você gastar nada. O governo que vai bancar, o governo municipal. Nós vamos entregar isso na sua mão. Se não treinar nosso povo, a gente não cresce. Então essa qualificação vai mudar completamente isso. Se você ensinar um negócio que vai ter uma secretaria nova na Prefeitura Municipal chamada empresarização. Quem vai tocar a empresarização em São Paulo? O empreendedor. O que nós vamos ensinar com isso? Nós vamos incentivar todo mundo a aprender os 7 P's da empresarização. Publicidade, propósito, a propaganda, o produto, as pessoas, são 7. Quando as pessoas entenderem processos, entender isso, sabe o que vai acontecer? Nós vamos evoluir como empresa. Nós vamos melhorar nossos centros comerciais, porque todo mundo vai entender o que é gestão. Todo mundo vai entender o que é processo, o que é recrutamento. Aonde que essas pessoas aprenderam isso? Cada empresa é uma cultura.
As pessoas não aprenderam isso em lugar nenhum, isso não ensina em escola. Se você, por exemplo, fizer faculdade de administração de empresa, você não aprende a tocar uma empresa, você aprende a ser um supervisor de uma empresa. E aí está o grande desafio. Essa é uma das melhores propostas que eu do lado de fora vejo para a cidade de São Paulo. O mundo inteiro vai copiar isso. Tá? Nós vamos fazer isso. E finalizando esse bloco, o nosso parceiro do Bar Brahma, o Cairê. Fala, Pablo, tudo bem? Beleza. Bom, você falou aqui um pouco, eu queria voltar um pouco para o tema do centro. Foi falado muita coisa, eu acho que a gente tem uma oportunidade única aqui pela união que foi feita por essas pessoas que estão aqui e estão mobilizadas já em algumas reuniões, alguns encontros, inclusive com os outros pré-candidatos que a gente teve. E é uma união inédita, eu acho. E isso trouxe também um protagonismo da importância dessa pauta do centro, inclusive, para todos os candidatos que a gente está conversando, para o governo estadual, inclusive, com as ações que eles têm feito aqui. Então, eu acho que é importante ter um plano de governo muito claro em relação ao momento que o centro vive, e acreditamos que não seja tão simples quanto somente limpeza, segurança e organização. Eu acho que o centro precisa de um plano estratégico mais claro, e um objetivo e um propósito para a sua vocação também. Sim. A maioria das pessoas que está aqui, ou grande parte das pessoas que está aqui, é empresário, seja da rede hoteleira, bares, restaurantes e comércio. E uma dessas vocações que a gente vê é a economia criativa, né? A gente vê que as pessoas se encorajam de vir para o centro de São Paulo para frequentar bares, restaurantes, entretenimento, arte e cultura, pela riqueza arquitetônica que a cidade tem e os equipamentos de transporte que o centro oferece para essa frequência. Só a gente aqui juntando o Bar Brahma, vou finalizar, Bar dos Arcos, Bar Léo, Orfeu, Olove Cabaré, outras casas que a gente atrai para cá 20 mil pessoas por mês em média. Parabéns. Obrigado. E você falou uma coisa aqui da mudança da sede da prefeitura para a periferia, para promover a gastronomia no centro. Eu queria entender como é que seria isso, uma vez que o governo do estado está fazendo exatamente o contrário. O plano do governo do estado é trazer a sede administrativa para cá, para o centro, como forma de encorajar as pessoas a ocupar o centro com as suas secretarias e o público que vem atrás dessa sede. Eu te volto a pergunta, você prefere o governo do estado aqui ou você prefere investimento privado aqui? Porque isso não vai trazer público. Eu prefiro os dois. Então, eu também porque a gente tem uma vacância enorme de imóveis aqui. Sim. Agora, respondendo faseado aí, você falou assim, ó, o tripé não é tão simples. Isso aqui não é um debate, mas eu contei aqui nesse ambiente, só tem 5 pilares. Esse bar não é construído pelos 5 pilares, mas é o que sustenta. Quando eu te falei isso, eu não quero trazer de forma simplória o que precisa ser feito. São pilares. Agora a decoração, tubulação de ar, esses lustres, isso aqui são decorações, não pode faltar nada. A ideia de trazer isso como simplicidade é para que todo mundo tenha mentalmente o que precisa ser feito e cobrado, ou seja, é fundamento. Fundamento não é acessório. Não adianta ter os 5 pilares que eu contei aqui e não ter os lustres, vai ficar sem luz. Então, enquanto você falava, me veio uma ideia, se vocês toparem. Eu posso dar meu número pessoal, se vocês puderem me pôr nesse grupo, ou formar um grupo só comigo e me alimentar disso, e inclusive passo para você que levantou essa bola. Eu gostei do que você trouxe. Eu quero que o plano do centro sejam construídos junto com vocês. Especialista de escritório não sabe nada. Você vai ouvir gente de escritório, eles não sabem o que o Toninho passou, não sabem o que você passa, não sabem o que aquele senhor da Rua das Motos passa, não sabem o que vocês estão passando. Então, o meu convite aí, eu quero que você assuma essa responsabilidade, se você topar. Porque foi você que levantou essa bola, você que me deu essa ideia. Pode colocar meu número. Eu virei um homem público. Eu estou por dentro, eu quero ficar por dentro de tudo. Então, aquilo que é o projeto do centro, inclusive se você me convencer que é uma besteira tirar a prefeitura daqui, eu paro de falar. Vocês não estão entendendo, eu não sou obstinado. O que eu vejo é que a prefeitura estando aqui, que se o governador, que eu já sei que ele não quer trazer, mas estão fazendo uma força-tarefa para trazer, o que a gente precisa aqui é empresa. O que a gente precisa aqui é de iniciativa privada. Tem espaço de prédio público que não vai gastar dinheiro nenhum, nem para reformar o prédio, não é bem-vindo aqui para mim. Agora, se vocês falarem para mim no grupo, Marcelo, você está errado, eu tenho o coração ensinável, eu tenho absolutamente a cervical mole, sabe para quê? Para fazer isso aqui, ó. Tem gente que não tem. Às vezes vocês viram algum corte meu na internet, vocês acham que eu sou uma pessoa arrogante, negativo. E vocês vão ver o humano que eu sou e a pessoa que tem um coração tratável igual o meu. Se eu tiver equivocado em alguma frente, eu ouço vocês e paro de falar isso. Eu continuo acreditando até que você me prove.
Isso aqui ainda nem é um debate. No debate vai ser bem divertido, mas eu abro meu coração para todos vocês. Mesmo que seja opinião, eu quero ouvir. Agora, se vocês toparem, vocês vão ajudar a escrever esse plano de governo e nós vamos partir a reforma dessa cidade. Vocês vão ver mutirões que vocês nunca viram, voluntariado que vocês nunca viram. Eu sou esse cara. Eu toco os meus negócios nessa velocidade e vou ter paciência sendo um ente público para auxiliar vocês. Então, se vocês toparem, vocês topam, sim ou não? Participar dessa construção, eu deixo isso aberto e quero ouvir vocês, tá? Pode me pôr aí. Eu sei que eu nem deveria falar isso, mas se vocês não me pôr no grupo do WhatsApp, eu compro uma empresa aqui só para entrar nesse grupo desse WhatsApp pra vocês. Desculpa, gente, eu quero resolver, entendeu? Me deixa saber o que está acontecendo. O americano tem uma expressão que é muito cultural, fala assim, ó, let me know, me deixe saber. Me deixe saber o que vocês querem, me deixe saber. Nós não vamos competir nunca, cara. Eu não sou obstinado em querer fazer nada, eu sou obstinado em fazer o que precisa ser feito. Se eu tiver errado, me convença que eu estou com vocês de todo jeito, tá bom? Pré-candidato, último bloco, o senhor terá 10 minutos de fala livre para abordar qualquer tema de seu interesse. Eu quero só que Deus abençoe São Paulo, abençoe vocês, não desistam do Brasil. Todos os anos as pessoas têm desistido de política. Política significa politeia, do grego, que é organização de cidade. E me desculpe, não é uma crítica ao prefeito, é a crítica para todo paulistano. A cidade está uma bagunça. Se continuar o mesmo grupo político, não haverá melhora. Por que não haverá melhora? Porque já provou que não dá conta. Ah, mas está asfaltando a maior quantidade de asfalto da história. Então, está asfaltando porque é período eleitoral. Inclusive, a gente tinha que defender nosso povo com essas contramedidas eleitoreiras e não ter que deixar gastar o dinheiro todo de uma vez, porque as pessoas que estão na máquina usando o sistema eleitoral, elas não fazem nada, hora nenhuma, e depois quer fazer tudo de uma vez, e aqui está o segredo. Aí você pensa, mas pelo menos está fazendo. Negativo. Abre contratos em licitações e a gente perde 3 ou 4 vezes o dinheiro público, porque a pessoa está parecendo ineficiente, só que ela é ineficiente no gasto. Se vocês confiarem numa política nova, em alguém que realmente tem a mente aberta, em alguém que ama a gente, ama a cidade, eu me coloco à disposição de vocês. Se eu vencer a eleição, vai ser mais fácil para vocês. Porque eu estou com vocês. Eu sei a dor de ser um trabalhador, eu vim de escola pública, eu simplesmente, Pablo Marçal, eu sei as dores da periferia, porque eu vim de periferia. Eu já fui rico, já fui pobre. Aí você fala, não entendi, você está quebrado? Não. Hoje, na configuração financeira do país, eu sou um super rico e eu abro mão da minha disponibilidade de tempo, eu abro mão do meu tempo de qualidade com a minha família, eu abro mão da minha vida privada. Ano passado eu fiz 13 viagens internacionais e ia fazer 20 esse ano. Eu abro mão de deixar meus planos pessoais para servir pelo menos uma vez a cidade de São Paulo. Quando eu falo servir, é sendo apedrejado, que eu serei destruído nessas próximas semanas. Eu já começaram. E eu posso falar para vocês que de todo mundo que está aí, eu só entrei nessa disputa por um motivo. Todos que estão são menores do que a cadeira da cidade de São Paulo. Não quero falar quanto o seu político de estimação favorito. Posso falar de cada um, eles são gente boa. Eu acho que não tem só um que tem má fé. Os outros, para mim, é tudo gente boa. Mas a mentalidade da cidade de São Paulo tem que ser alguém que é pressão, disruptivo, empreendedor, que já foi trabalhador também, que já pagou o preço. Eu era atendente de call center, para quem não sabe. Eu cumprimentei ali um sonoplasta. Meu primeiro emprego foi ser sonoplasta profissional, operador de áudio. Eu sei o que eu estou falando, eu sei que isso funciona, e eu tenho paciência para ver essa cidade mudar. Então, assim, nosso plano de governo é o SP50. Significa que nós, em 1460 dias, vamos levar essa cidade para 2050. Nós estaremos com esse rio tratado. Ah, mas isso é do governo do estado. Mas eu vou ficar molando o tempo todo. Quando você falar para mim, mas isso é do Lula, eu vou ligar o tempo inteiro para esse cara. Vou ficar no pé dele, lá no cangote. O que é dinheiro federal? A maior injustiça fiscal do mundo é o tanto de dinheiro que São Paulo entrega para a federação e a gente não recebe de volta. Então, a gente é o povo que carrega esse país nas costas. Não faz sentido, eu nem estou discutindo o futuro sobre a Constituição, isso não é tema de hoje. Mas saibam, eu me formei em Direito, eu conheço do Direito, eu sou empreendedor,
já fui trabalhador. A minha vida é uma vida de desafio e nós vamos elevar o desafio dessa cidade de São Paulo. Aquilo que parecia ser muito simples, o que eu falei, o tripé de mobilidade, segurança e higiene, que é toda essa questão de reforma e beleza, se vocês acreditarem nisso, essas 3 coisas vão fundamentar a restauração dessa cidade a partir do centro. Então, assim, eu tenho disposição, eu tenho 37 anos de idade, não preciso de política. Eu nem sei se isso pode gerar algum problema para mim, mas existem pessoas me oferecendo algum dinheiro razoável para eu desistir disso. Estão me perseguindo em todas as esferas para eu parar com o que eu estou fazendo. Eu não vou desistir. Eu não entrei aqui para ser visto de ninguém, não entrei aqui para regar para ninguém. Estou debaixo de ameaça de morte de verdade, por causa desse negócio que eu estou fazendo aqui. E eu acredito tanto nessa cidade que eu vou até a última consequência. É muito triste para mim não ter necessidade nenhuma de mexer com isso, mas esse coração aqui tem falado para mim, vai. E se eu ouvir isso aqui, ó, e Deus está me dando liberdade, me dando paz para seguir, eu vou lutar por essa cidade. E será uma grande pena se vocês não entenderem meu recado. Sei que tem pessoas que estão aí na disputa que num futuro podem amadurecer e um dia sentar nessa cadeira. Eu não quero ela para mim. Inclusive, eu nem quero sentar na cadeira de gabinete. Eu quero um ato de protesto contra esses políticos que ficam só fazendo acordos. Eu quero virar essa cadeira de cabeça para baixo e quero ir subir em patrola. Vocês não me conhecem. No setor privado, eu fico mexendo na casa de reformas do meu grupo. Se não tiver uma reforma, eu estou doente. A minha esposa fala, pode falar, você comprou mais um imóvel. Eu vivo comprando imóvel que está destruído e reforma. Eu amo pegar coisa que está acabada, é claro, né? Você compra mais barato, só entre nós, não fala para ninguém. Quando uma coisa está destruída, não sai mais barato? Eu amo comprar coisa destruída. Eu amo reformar coisas. Se você estudar um pouquinho, a minha vida você vai pirar. A fazenda que eu tenho, comprei quebrada, reformei, é uma joia. Meu resort em Porto Feliz era destruído, comprei, reformei, é um dos melhores resorts do país hoje. Você vai em todos os imóveis, eu tenho milhares de imóveis. Nosso grupo, né, financeiro. Tudo que eu faço é sobre reconstruir coisas. Por isso que eu gostaria de, pelo menos que vocês estudassem o que eu posso oferecer para a cidade. Eu sou um cara que sabe fazer, eu não estou de brincadeira, não estou fazendo teste, eu não estou aqui querendo virar um político, eu quero servir. E aqui está o segredo, eu descobri uma fórmula para salvar esse país. São Paulo. Se São Paulo entender meu recado, todas as outras cidades vão copiar São Paulo. São Paulo é o eixo de desenvolvimento desse país. A Avenida Paulista foi o primeiro lugar a ser asfaltado na América Latina, não sei se vocês sabem disso. Esse lugar aqui é pujante, é forte, não dá para gente fraca governar essa cidade. Pelo amor de Deus, entendam o meu recado. Me perdoe ter atrasado, foi uma questão de logística. Fiquei muito envergonhado aí pelo atraso, mas eu espero ter contribuído. Os que eu não cumprimentei, se você fizer questão, eu quero, porque eu faço questão de cumprimentar, olhar nos olhos. Obrigado por vocês terem me esperado, terem me ouvido. Eu sei que a gente está diante de um futuro. O passado você já conhece. O caos alguém pode trazer. Tem gente que vai tentar a vida e realizar um sonho. Só entre nós, tá? Com a vida que eu tenho hoje, com a liberdade que eu tenho, mexer com política tem sido um pesadelo. Mas em outubro eu vou acordar e não vou viver um sonho. Eu vou viver a realidade do futuro dessa cidade. Mas por enquanto é um pesadelo para mim. Ver tudo que estão armando contra mim. Eles vão ressuscitar até minha avó, que eu fiquei sabendo. Estão mexendo em tudo. Fiscal eu nunca vi desse tanto na minha vida. Mandaram recado, vão destruir sua vida. Ainda bem que nós estamos com Deus e se eu tiver com o povo, então está resolvido. Se o povo não estiver comigo, eu continuo firme com Deus e vou continuar prosperando e vou continuar ajudando a nossa nação, a nossa cidade de São Paulo de outra forma. Meu muito obrigado e Deus abençoe São Paulo. Vocês também. Agradecer muito a sua presença aqui, candidato. Eu vou chamar os nossos parceiros da Vivax para fazer o fechamento aqui da programação ao vivo. Tem alguém aqui da Vivax? Não? Marconi, vem cá então, nosso presidente. Lembrando a todos que na segunda-feira, às 14h, nós teremos o pré-candidato e atual prefeito Ricardo Nunes aqui no Bar Brahma. Bom, primeiramente, obrigado, Pablo, por toda a explanação. Tudo obrigado, que você pôde colocar aí para esclarecer as pessoas que estavam ávidas aí para poder ouvir um pouco de você. Todos ficaram aqui, mesmo com atraso. Agradecer também a presença de vocês. O ProCentro está aberto para contribuir com qualquer construção que seja efetiva para toda a cidade de São Paulo. Então, agradecer mais uma vez a presença de todos. Agradecer ao pessoal da Vivax TV que fez a transmissão.
tivemos aí, em média, por volta de 3 mil pessoas assistindo, né, o nosso Instagram da Vivax. Então, mostra que numa quarta-feira à tarde, 3 horas, as pessoas estão interessadas em saber um pouco mais da cidade de São Paulo, acompanhar um pouco do que acontece aqui no dia a dia. Paulo, mais uma vez, obrigado. Conte com a comunidade do centro para colaborar para qualquer tipo de proposta que seja boa para todas as pessoas. Muito obrigado.